Vamos dar início, nesse momento, à sessão solene de posse do acadêmico imortal da Academia de Letras do Brasil para a Seccional de Brusque, Santa Catarina. A Academia de Letras do Brasil é uma entidade cultural com sede em todos os estados do Brasil e tem como objetivo apoiar todos os escritores, independente do gênero em que escrevem, divulgar a literatura usando-a como instrumento de inclusão e buscando desenvolver projetos culturais no Brasil e em outros países. A Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, foi fundada em 10 de agosto de 2013 e completa 12 anos de caminhada no campo das letras e das artes. Sua finalidade é divulgar a cultura literária no município e região, registrar, difundir, preservar e estimular a cultura, a história e as realizações literárias do município, divulgar obras e realizações culturais de personalidades nascidas, residentes ou com estreitos laços com o município, incentivar e desenvolver as atividades culturais e sociais. A Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, tem como presidente de honra a sua fundadora e imortal escritora, senhora Terezinha Andrade Vieselli, que ocupa a cadeira de número 1. Seu patrono é José Carlos Mauro de Vasconcelos. A Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, tem como patrono Wilson Erasmo Quintino dos Santos, homem de grande notoriedade na sociedade brusquense, envolvido e dedicado à cultura escrita, à cultura coletiva, à comunicação de rádio e TV, à promoção da igualdade, ao acesso cultural e à liberdade de expressão. Nesse momento, temos a satisfação de convidar para compor a mesa de honra e recepcionar as demais autoridades e acadêmicos. A ilustre escritora Maria Terezinha de Batim, presidente da Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, ocupando a cadeira de número 8. Sua patronesse, Cora Coralina, empossada em 18 de abril de 2015. A ilustre escritora Terezinha Andrade Vieselli, fundadora da Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, e presidente de honra desta academia, ocupando a cadeira de número 1. Seu patrono é José Carlos Mauro de Vasconcelos. Ela foi empossada em 10 de agosto de 2013. A ilustre escritora e poetisa Teca Mascarenhas, membro titular e diretora de comunicação da Academia Catarinense de Letras. Neste ato, representando a presidente da Academia Catarinense de Letras, a escritora Lélia Pereira da Silva Nunes. A ilustre escritora Miriam Almeida, vice-presidente da Academia de Letras de Balneário Camboriú. Neste ato, representando o presidente desta academia, o ilustre escritor Eudes Moraes. O senhor Cândido Horácio Godoy, que neste ato representa o senhor Marlon Sassi, presidente da Associação Empresarial de Brusque. A senhora Maria Glória Dietrich, vice-presidente da Academia de Letras do Brasil, Seccional de Brusque, ocupando a cadeira de número 6. Seu patrono é Henry Bergson. A ilustre imortal foi empossada em 19 de março de 2022. O senhor Márcio Fumagalli, conselheiro do Comitês PRSC
Comitê dos Italianos no Exterior e Cavaleiro da República Italiana. Enaltecemos e agradecemos a presença dos demais imortais da Academia de Letras do Brasil, seccional de Brusque, a quem convidamos a tomar assento ao lado da mesa de honra. Acadêmico Gilberto Rau, patrono Otacílio Schuller, sobrinho, empossado em 12 de abril de 2014. O acadêmico Gilberto ocupa a cadeira de número 4. Cadeira número 5, acadêmico Herbert von Bittner Pastor, patrono Lindolf Pell, empossado em 10 de agosto de 2023. Cadeira de número 9, acadêmica Thalita Garcia, sou eu, patronesse Maria Luísa Renault, empossada em 10 de agosto de 2023. Cadeira número 10, acadêmico Reinaldo dos Santos Cordeiro, patrono José Germano Scheffer, empossado em 18 de abril de 2015. Cadeira número 13, acadêmico Hamilton Fernando Cardoso, patrono Walter de Oliveira, empossado em 10 de agosto de 2024. Cadeira de número 14, acadêmica Cleide Jussara Miller Pareja, patronesse Cecília Meireles, empossada em 10 de agosto de 2024. Cadeira de número 16, acadêmico Ricardo Viana Hoffmann, patrono Aire Gevaert, empossado em 27 de maio de 2016. E a cadeira de número 19, acadêmico Aldo Maes dos Anjos, patrono Robson Galassini, empossado em 19 de março de 2022. Com imenso prazer e orgulho, convidamos as homenageadas desta noite que irão integrar a Academia de Letras do Brasil, seccional de Brusque, a serem conduzidas aos seus lugares pelos seus padrinhos, os imortais acadêmicos Ricardo Viana Hoffmann e Hamilton Fernando Cardoso. Na cadeira de número 15, teremos Edneia Pereira da Silva. Sua patronesse é Antonieta de Barros. E na cadeira de número 17, teremos Tatiana Bissoni Vos, com a patronesse Raquel de Queiroz. Neste momento, convidamos as autoridades, os escritores, padrinhos e todos os presentes a se posicionarem para a execução dos hinos nacional e o hino de Brusque. Nós lembramos aos presentes que após a execução dos hinos, conforme o protocolo do Itamaraty, guarda-se o mais profundo silêncio, como demonstração de respeito ao símbolo da pátria. Conseguimos conquistar com braço forte, bem do Senhor.
Ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, imorada, salve, salve. Brasil dos homens vivos, um mar infinito, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu resolve límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, reserva forte e do colosso, e o futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas, lutas e uma pátria amada, os filhos desse sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Ao som do mar, a luz do céu profundo, futuras obras que falam da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais carinha, vezes olhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida me trouxe mais amores, com a gramada e com a prata, salve, salve. Brasil, nome é 205, o Lapa sempre estrelado, indica o verde ouro desta fórmula, mas no futuro e glória do passado. Mas é que a justiça acaba foge, verás teu filho ter uma voz adulta, ninguém que vem agora a própria morte, é adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das mães, gente, pátria amada, Brasil.
brasileira, salve Brusque, imortal, no excesso dos teus mares, ressoa nos ares, o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos reais, salve Brusque, imortal. E como forma de agraciá-los e de elevação ao nosso ser cultural, preparamos uma singela apresentação artístico-musical. Convidamos os músicos Vitor Fontana e Paulo Alencar para interpretar a canção Anunciação, de Alceu Valença. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e só parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo no peito, no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Tu que virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Tu me virias numa manhã de domingo, eu já anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, Agradecemos aos músicos pela virtuosa e bela apresentação musical. Convidamos
o imortal acadêmico, professor e escritor Ricardo Viana Hoffmann, padrinho da senhora Edineia Pereira da Silva, para a leitura da biografia de sua filhada. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria, com o coração festejando, e vou ler um breve currículo da professora Edineia. Quero saudar nossa presidente, Terezinha, a outra Terezinha, nossa fundadora, né? Tudo está acontecendo aí, estamos aqui. Ela é a grande inspiração nossa e que academize isto em razão dela, do trabalho dela. Cumprimentando também todas as demais autoridades, do nosso mundo acadêmico, a cerimonialista e todos os demais presentes. Bom, a Edineia Pereira da Silva é natural de Armazém, Santa Catarina, é doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em História Cultural pela FACEL, graduada em História pelo Centro Universitário de Brusque, Unifeb, e em Design e Moda pela Faculdade Carlos Drummond de Andrade. Complementou sua formação em instituições internacionais de excelência nas áreas da moda, como o Instituto François, não, é isso, tá? Depois, quem sabe francês, depois me corrige, tá? De la Mode, na França, e também a ESMOD, França, e a Universidade IUAV de Veneza, na Itália, em cursos voltados à história da moda e à cultura de vestir. Ela tem experiência com mais de 15 anos de atuação no ensino superior. Construiu trajetória sólida no Centro Universitário de Brusque, a Unifeb, na qual tenho a honra e a Milk também em sermos colega dela lá, junto com a professora Diana Bina, que está aqui, lá na Unifeb, onde leciona no curso de Design e Moda e Arquitetura e Urbanismo. Na mesma instituição, ela ocupa um cargo de grande relevância acadêmica e administrativa, como coordenadora, ocupou, né? Como coordenadora de Design e Moda, né? E de estágio. Coordenadora do estágio, coordenadora do mestrado interinstitucional, MINTER, e desde 2016, então, ela passou a ocupar a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, que ocupa até hoje com muito cuidado e com muita competência. Nessa função, tem liderado a expansão dos serviços, o fortalecimento da pesquisa científica e a ampliação de ações de extensão universitária, mantendo uma relação constante com a comunidade local e regional. Também está à frente do Serviço de Apoio aos Alunos, promovendo políticas de inclusão, acompanhamento psicopedagógico e programas de bolsa de estudo que garantem a permanência estudantil. Destaco que ela, no trabalho dela, a Unifeb não teve nenhuma citação sobre qualquer problema de bolsa de estudo, o que é um cuidado da instituição, que cada instituição tem a ter com a seleção de bolsa de estudo. É competência e cuidado das instituições isso. E a Unifeb, sob o comando da Edineia, em momento algum nós não tivemos uma única problema de que quem não era carente recebeu.
Então eu gostaria de destacar isso, porque é algo que está na mídia, e destacar que isso é competência institucional de cada fundação. E aí a Edneia teve todo esse cuidado com isso. Eu quero também destacar, e com o apoio dela, ontem encerramos o primeiro Congresso Internacional de Direitos Humanos e Cidadania que realizou na Unifesp, com grandes palestrantes, figuras de renome nacional e até internacional. Sua trajetória inclui experiência no ensino básico e técnico, tendo atuado em escolas públicas e privadas de Santa Catarina, bem como em cursos técnicos. Essa vivência reforçou sua visão integrada da educação em diferentes níveis, aspecto que permeia sua prática acadêmica e institucional. Na pesquisa, Edneia concentra-se em estudos voltados à área cultural, com ênfase em temas relacionados à imigração, à memória, à identidade e à cultura do vestir. Sua produção científica contempla publicações em livros, periódicos e anais de congressos nacionais e internacionais, além de forte atuação na organização e participação em eventos acadêmicos e culturais. É autora e organizadora de 3 livros. Atualmente, coordena um projeto de pesquisa que reproduziu o único vestuário que pertenceu a Anita Garibaldi, sobre a guarda do governo de San Marino, recebendo homenagem na Itália pela pesquisa. Seus projetos, promovendo ações de valorização da memória coletiva, da preservação do patrimônio cultural e do estudo das manifestações culturais ligadas ao vestuário. Também recebeu medalha de mérito cultural do governo do estado do Rio Grande do Sul e da Comissão Gaúcha de Folclore. Participa de conselhos e comissões culturais em âmbito municipal e nacional, onde já participou no Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC, do Ministério da Cultura e também do Conselho da Fundação Cultural de Brusque, como fundadora, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas que fortalecem a cultura e a identidade brasileira. Edneia Pereira da Silva construiu uma trajetória acadêmica e institucional marcada pela gestão universitária, pela forte produção científica na área cultural e pelo compromisso com a inclusão social. Suas pesquisas sobre imigração e a cultura no vestir dialogam com a valorização da memória e da diversidade cultural, consolidando sua atuação como referência no ensino superior, na preservação do patrimônio e na integração entre universidade e comunidade. E a sua mais importante obra é este ser humano que está sentado ali, entretida, com não coisas adultas, mas com joguinhos infantis. Então essa é a sua grande obra. Seria esse um pouco da trajetória e do currículo da Edneia, que tenho certeza vai contribuir muito na nossa academia. Muito obrigado. Obrigada, professor Ricardo Viana Hoffmann. Convidamos agora o imortal acadêmico Hamilton Fernando Cardoso, padrinho da senhora Tatiana Bissoni Vos, para a leitura da biografia de sua filhada. Boa noite, presidente Terezinha e as demais autoridades que compõem a mesa, meus confreiros e confreiras, né? Também a Tatiana, a Edneia, sejam bem-vindas também a essa
confraria, aos demais convidados, né, parentes e familiares. Falar da Tatiana também remete também a um passado que eu conheci a minha esposa Valci, né, no bairro Dom Joaquim. A Tatiana tinha 12 anos, se eu não me engano, 12 anos, né? E eu encontrando ela na Unifeb, Moser, eu encontrei ela na rampa lá, e eu, o que ele está fazendo aqui? Não, eu estou participando aqui de alguma atividade, né, lúdica lá na faculdade. Aí eu cheguei em casa, recebi aquela WhatsApp da Indústria Glorinha, né, para convidar, né. Eu já pensei, se eu vou convidar então, Moser, a Tatiana, né, sem, né. Aí eu mandei um WhatsApp para, não sei onde eu consegui o teu WhatsApp, mas não sei se eu tinha, né. Acho que tinha me fornecido uma vez na justiça, né, eu peguei então, e pronto, ela aceitou, né. Então, falar da Tatiana Bissoni Voss, filha de Tarcísio e Lenir Inês Bissoni, nasceu em Brusque em 6 de setembro de 1973, é casada com o Moser Voss, é mãe do Guilherme e do Henrique. Realizou o ensino fundamental 1 no Colégio Estadual Gregório Lopes, onde a minha esposa também estudou, né, em Dom Joaquim. E ensino fundamental 2 no Colégio Consul Redor também. E o ensino médio no Colégio Geração, em Florianópolis. Graduou-se em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, campus de Itajaí, onde também obteve o título de mestre em Ciências Jurídicas, com a área de concentração em Fundamentos do Direito Positivo. Tatiana é ocupante da cadeira número 8 da Academia de Letras de Balneário de Camboriú, cuja patrona é a Cecília Meirelles, onde exerce a função de diretora de comunicação e também membro do Centro de Inteligência da Justiça Federal de Santa Catarina. Olha só, né, a importância disso, né? Seu percurso acadêmico inclui especializações pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nas áreas de literatura, artes e filosofia, direito processual civil, direito do trabalho, direito tributário, direito previdenciário e direito empresarial. Advogada licenciada, atua como analista judiciária, é diretora da Secretaria da Justiça Federal de Santa Catarina desde 1998. Com passagem pelas subseções judiciárias de Blumenau e Joaçaba. Desde 5 de dezembro de 2005, desempenha suas funções na subseção de Brusque, inaugurada nesta mesma data. Tatiana é cofundadora, junto com Alessandra Tonelli, da Confraria do Livro de Santa Catarina, iniciativa voltada ao estímulo da leitura e ao intercâmbio literário. Como escritora, é autora da obra Direito às Promessas de Constituição, seu próximo livro, Multiculturalismo, Emancipação Social, Cidadania Global, Direitos Humanos. Encontra-se em fase de editoração pela editora Apis, com lançamento previsto para final de 2025. Quem sabe, né? Vamos lançar aqui, né? E, para finalizar, além dessas palavras, né, eu tenho uma mensagem assim, né, como sólida trajetória no campo jurídico e literário, Tatiana Bissoni Voss se apresenta como candidata à Academia Brusquense de Letras com o propósito de contribuir para o fornecimento da produção intelectual local, promover o diálogo entre as letras e a cultura brusquense, né, e estimular a difusão cultural na cidade que é seu berço. Ok? Tatiana, você merece, né? Eu acho que eu assim acertei na candidatura pelo currículo, né? E desejo a você boa sorte, sucesso e que essa sua experiência, né, tanto acadêmica, na área da literatura, da cultura, seja assim um ponto positivo para aumentar o nosso também métier da Associação de Letras de Brusque, Seccional Brusque. Tá bom? É isso que eu tinha a dizer. Obrigada, confrade Hamilton, pela apresentação da sua afilhada. Bom, passaremos agora ao ato das vestes.
convidamos o imortal escritor professor Ricardo Viana Hoffmann, padrinho da senhora Edneia Pereira da Silva, para trazer as vestes à frente e auxiliá-la com a vestimenta. Em seguida, a Edneia assinará o termo de adesão à LBB. Nós pedimos à acadêmica que aguarde aqui à frente, pode ser, porque depois haverá a entrega de medalhas. O padrinho pode acompanhar a sua filhada. Agora convidamos o imortal acadêmico Hamilton Fernando Cardoso, padrinho da senhora Tatiana Bissoni Vos, para trazer as vestes à frente e auxiliá-la com a vestimenta. Da mesma forma, após vestir as suas vestes, a senhora Tatiana também assinará o termo de adesão. Então, devidamente empossadas, agora convidamos as duas acadêmicas, novas acadêmicas, Edneia e Tatiana, para receberem a medalha da LBB, da presidente da Academia Brasileira de Letras de Brusque e da vice-presidente da nossa academia. Oficialmente agora, com essa medalha no peito, esse pagamento faz parte da nossa academia, bem-vinda, viu? Muito obrigada por trazer aos padrinhos.
Convidamos agora a ilustre imortal, a acadêmica Tatiana Missoni Voss, para fazer seu pronunciamento e apresentar sua patronesse, como também fazer seu pronunciamento em nome das novas acadêmicas. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora Maria Terezinha de Batini, escritora, presidente da Academia de Letras do Brasil Brusque, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, em nome de quem cumprimento todas as autoridades da mesa. Cumprimento todas as senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos da Academia de Letras do Brasil Brusque, muito especialmente o ilustríssimo acadêmico Hamilton Fernando Cardoso, membro titular da cadeira 13, meu padrinho. Saúdo as estimadas confreiras da Confraria do Livro, Alessandra Tonelli, Adriana Bino, Jussara Lira, pela preciosa amizade e pelos encantadores momentos que dividimos em torno das leituras. Cumprimento muito especialmente a minha família aqui presente, meu esposo Môzia, nossos amados filhos Guilherme e Henrique, por serem o nosso maior sucesso e maior alegria em nossas vidas. Cumprimento todos os presentes que nos alegram com a sua presença. Como se já não bastasse a imensa alegria de estar aqui esta noite, tenho ainda levado a honra e a profunda satisfação de ter como padrinho o ilustre acadêmico Hamilton Fernando Cardoso, cuja generosidade, obra e trajetória intelectual me cativam desde muito antes desta acolhida oficial. Além de ser esposo da minha estimada vizinha de infância, Alci Kohler, por quem sempre nutri estima e admiração pelo capricho e determinação em todas as suas atividades. Chegar à academia é para mim, para a Edneia e para qualquer amante das letras, mais do que uma alegria e reconhecimento, é uma travessia. Ao cruzar estas portas simbólicas, trazemos conosco não apenas nossa voz, mas os ecos de muitas outras, aquelas que nos formaram, nos inquietaram e nos moldaram como escritoras e como leitoras. Como disse Guimarães Rosa, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Por onde principiar a contribuição a esta igreja instituição da palavra, da cultura e do saber? Em busca de resposta, invoco as palavras do Coelho Branco, criatura da imaginação de Lewis Carroll, quando instado a depor perante o trono do Rei Vermelho, ele hesita. Diz-lhe então o monarca: comece pelo começo, prossiga até chegar ao fim e então pare. Mas o que é esse começo? O evangelista João, pensando que dessa forma esclarecia o complexo dogma cristão, escreveu que no começo era o verbo. Se o início é a promessa do que virá, ou o presságio da jornada, detenhamos-nos por um instante na abertura das obras imortais. Ouçamos os seus primeiros sopros. Dante Alighieri, na Divina Comédia, 1321, inicia guiando-nos pelas veredas sombrias da alma. Na metade do caminho da vida, me encontrava em uma selva escura, porque perdi o verdadeiro caminho. Miguel Cervantes, 1615. Ao entregar ao mundo a figura do cavaleiro andante, Dom Quixote de la Mancha, dirige-se ao leitor com despretensiosa franqueza. Desocupado leitor, podes crer, sem juramento, que eu gostaria que este livro, como filho da inteligência, fosse o mais formoso, o mais galhardo, o mais arguto que pudesse imaginar. Mas não consegui contrariar a ordem da natureza em que
cada coisa gera seu semelhante. Jean-Jacques Rousseau, com a precisão de um libelo filosófico, ergue a voz contra os grilhões invisíveis em Um Contrato Social, 1762, e começa: o homem nasceu livre e por todos os lados se encontra acorrentado. Tolstói, em sua Cirúrgica das Relações Humanas, inicia com a mais paradoxal das sentenças em Ana Karenina, 1877. Ele escreve: todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz o é à sua maneira. E Marcel Proust, 1913, na obra Em Busca do Tempo Perdido, o eterno explorador do tempo subjetivo inicia sua monumental busca com o sussurro de um hábito: durante muito tempo fui me deitar cedo. Mais recentemente, Clarice Lispector disse em seus inícios: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida, em A Hora da Estrela. Ou ainda: estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Mas não quero ficar com o que vivi. Minha paixão segundo GH. Não vos desperta o desejo de prosseguir, de abrir as páginas e adentrar uma dessas atmosferas? Eis o propósito do bom começo. O início, se bem arquitetado, é como o umbral de uma casa antiga, já revela sua moldura, na sua moldura, os ecos que habitam o seu interior. É nesse caminho que começamos nossa travessia, entre os nobres pares desta academia. A literatura é um instrumento vital diante do futuro, esse futuro tão desejado, mas que só pode ser construído no presente. Segundo o filósofo e escritor italiano Franco Berardi, o Bifo, em sua obra Depois do Futuro, desde o século XX temos nos movido por uma ideia de futuro atrelada ao progresso científico, tecnológico e social. No entanto, essa ideia entrou em colapso porque o futuro deixou de ser uma promessa e torna-se o presente. Sem utopias ou horizontes projetáveis, o sujeito contemporâneo sofre os efeitos de uma sociedade ansiosa, fragmentada e hiperconectada, onde a linguagem foi transformada em uma comunicação digital, imediatista e exaustiva. O resultado é um ambiente de precariedade subjetiva e perda da capacidade crítica. Berardi propõe a reinvenção do imaginário coletivo por meio da arte, da poesia, da cooperação e da reconexão com os afetos. Caminhos que apontam para além da lógica do capital e da produtividade. Nesse contexto, torna-se urgente o letramento digital, que permite às pessoas não apenas consumir, mas compreender e transformar a linguagem e os fluxos informacionais que moldam o nosso tempo. Como afirmou Eduardo Galeano, a literatura é a promessa de que aquilo que foi dito uma vez não será perdido para sempre. Por isso disse Raquel: cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado. Se assumir esta cadeira 17 é um gesto de escuta, é porque uma voz muito clara que ressoa sobre ela, a da escritora escolhida para patronesse, como símbolo de coragem, lucidez e de pioneirismo, Raquel de Queiroz, a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, num tempo em que isso ainda parecia impensável, 1977, 80 anos após a sua fundação. Raquel chegou firme, sem pedir licença, com sua pena afiada e o coração atento às inquietações do Brasil profundo. Desde o 15, sua escrita se ergueu como denúncia e como arte, revelando que literatura pode ser enxada, vento, pedra e resistência. Ela soube escrever o sertão sem folclore, a mulher sem enfeite e a política sem maniqueísmos.
Sua obra nos lembra que a palavra não se submete ao tempo, é ela quem o atravessa. Herdeira da secura do chão e da força da vida, Raquel é dessas autoras que nunca se retiram do nosso imaginário. Ainda hoje, ao relermos seus textos, sentimos o que Nietzsche tão bem nomeou em eterno retorno. A eternidade é um acaso que se repete, e Raquel se repete, não por recorrência, mas por permanência. Fase de sem limites no tempo, disse Cecília Meirelles. Ao render homenagens a Raquel de Queiroz, não podemos nos limitar apenas à romancista que inaugurou o 15, uma nova forma de narrar o Nordeste. É preciso lembrar também da jornalista inquieta, tradutora de Emily Brontë, Leon Tolstói, Dostoiévski, Balzac, Jane Austen, entre outros. Da cronista adulta, da mulher que compreendeu cedo que o papel, seja na literatura ou na imprensa, é um campo de batalha das ideias. Foi delegada do Brasil na ONU, integrou o Conselho Federal de Cultura desde a sua fundação em 1967. O presidente Jânio Quadros, que esteve em Brusque em campanha no ano de 1960 e foi entrevistado pelo patrono Wilson Santos, chegou a convidá-la para ser ministra da Educação, ao que ela respondeu: presidente, colaboro no que for preciso, mas sem cargo oficial. Não posso pôr em risco a minha independência intelectual. Suas obras mais conhecidas, além do 15, são As Três Marias e Memorial de Maria Moura. Seu último romance, um épico sertanejo, publicado aos 82 anos de idade, adaptados para TV e cinema. Muitos prêmios recebeu, entre eles o Prêmio Machado de Assis, Prêmio Jabuti 2 vezes, Prêmio Camões. Faleceu em 2003 em seu apartamento no Rio de Janeiro, antes de completar 93 anos. Essas cadeiras, portanto, não são apenas lugar, são legado, compromisso. O compromisso de preservar e reinventar, de honrar os que vieram antes, sem esquecer os que virão depois. Ao aceitar este assento, nos tornamos guardiãs de uma tradição, não no sentido de repetição, mas de permanência viva. Porque a verdadeira tradição não é a que se cristaliza, mas a que se renova. Como ensina Jorge Luiz Borges, cada escritor cria os seus precursores. Estamos aqui para continuar essa conversa infinita entre as gerações, entre o que fomos, somos e ainda seremos. Se hoje nossa voz se junta às vozes desta academia, é porque ela foi antes moldada pela escuta. Ouvimos mestres, ouvimos os livros, ouvimos a vida. Ouvimos os nomes que formam esta casa e cujas obras nos sustentam como pilares invisíveis. Agradecemos todos os que nos trouxeram até aqui, familiares, mestres, amigos, leitores, especialmente nossos padrinhos, os acadêmicos Hamilton e Ricardo. Nenhuma de nós chega sozinha. Cada palavra dita hoje repousa sobre outras tantas escritas a lápis, ditas em segredo, sussurradas em madrugadas de dúvida e sono. Que essas cadeiras não nos sirvam de descanso, mas de impulso, pois, segundo Raquel de Queiroz, a gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. Encerro com o pioneiro jornalista e escritor de Brusque, que, de acordo com os relatos do amigo escritor Saulo Adami, foi o primeiro jornalista profissional contratado para ser locutor da Sociedade Rádio Araguaia de Brusque, 1946. Foi o primeiro redator do jornal Município, 1954. E o primeiro da TV Brusque, da qual foi fundador. É o patrono desta academia,
Wilson Erasmo Quintino dos Santos, primo da acadêmica Teca Mascarenhas, aqui presente, que nos honra com sua presença. Em sua obra Andanças, Crônicas de uma Época, ele escreveu a crônica Garimpo de Sonhos, que, ao ganhar forma escrita, eternizou-se e alcançou um dos seus destinos no momento mais propício, como se fosse também destinada a essa inolvidável noite. E ele diz: talvez mero sonho bem sei, quem sabe devaneios de tardias esperanças, a martelar os sentidos de quem, ainda não fenecidos velhos sonhos de claridade, alimenta projetos, mesmo que conflitantes com o que a realidade possa trazer. Uma resta de esperança, porém, quanto a ser possível, conquanto não bastem os méritos, juntar-me a figuras alcandoradas das letras catarinenses, teima em excitar os momentos em que me reservo para a reflexão e o recolhimento. O ousar, o querer ir além das chinelas, certo pode trazer desilusão. Mas não tentar por quê? Acaso não brotaram de sonhos grandes feitos do homem na terra? Wilson Santos. Muito obrigada. Convidamos agora a ilustre imortal acadêmica Edneia Pereira da Silva para apresentar sua patronesse e fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora Maria Terezinha Devatinha, escritora, presidente da Academia de Letras do Brasil, Brusque, também presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Quanta honra para os brusquenses, quanta honra estar aqui. Cumprimento todas as senhoras e senhores acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, especial Brusque, Dr. Ricardo Hoffmann, grande entusiasta da nossa cultura, da educação e em tantos temas da nossa comunidade, meu padrinho. E em nome deles, todas as autoridades já mencionadas pelo protocolo. Bom, dizer que é uma honra estar aqui, lugar de pessoas às quais eu tenho uma profunda estima, admiração e respeito. Um certo dia, no movimento das minhas funções, no meu local de trabalho, fui surpreendida pelo Dr. Ricardo Hoffmann e eu fiquei sem saber o que falar. E naquela semana eu fiquei bastante reflexiva. Há 10 anos eu ocupo um cargo importante de gestão na universidade, mas sempre fui muito discreta e muito consciente das minhas obrigações. E o professor Ricardo é uma daquelas pessoas que consegue ver e lutar pelo invisível, consegue ver a alma das pessoas. Tanta gente poderia estar aqui. Fiquei pensando nas pessoas que aqui estão, e ao ler os documentos desta casa, pensei, não é um cargo, é um compromisso. Um compromisso que eu sempre tive com as artes, com a literatura, com a nossa cultura, com as pessoas. Sobretudo com as pessoas. Então pensei, eu também posso estar lá. As palavras e a escrita têm como objetivo comunicar ideias, sentimentos, registrar memórias, influenciar pensamentos e comportamentos. E é isso que eu quero para a minha vida. Sobretudo, trazer sentido para as pessoas. E foi assim que eu decidi que seria a minha vida, levando sentido para as pessoas por meio da educação e da cultura. Há 30 anos eu cheguei aqui eu estudei, trabalhei, e neste caminhar cheguei a lugares que eu jamais pensei que poderia estar. E este lugar aqui é um deles. Hoje o meu passado passou por mim e com toda a humildade posso dizer que eu senti muito orgulho de contribuir com a minha comunidade. Mas sobre a minha patronesse, Antonieta de Barros, vou falar pouco, porque a partir dela eu construí tantas Antonietas. Educadora, jornalista, escritora, entre muitos predicados, gosto deste principal, que ela foi fundadora e dirigente de cursos populares para a alfabetização de jovens e adultos de baixa renda. Mãe, descendente de escravos. Lavadeira, trabalhou para a família Ramos em Florianópolis
Florianópolis, o que permitiu a Antonieta um maior trânsito por diferentes culturas. E nesses 46 anos de vida, eu também tive a oportunidade de transitar por diferentes culturas. Eu escolhi viver a história cultural, a moda, e desde então muitos teóricos me acompanham. Um deles chama-se Romy Bauer. Ele fala da formação das identidades, que ela é formada no espaço intermediário entre culturas. É uma espécie de terceiro espaço, onde ocorre a troca com possibilidade de novas formas de ser e existir. Quando eu cheguei em Brusque, eu conheci outras culturas. Eu vim com o propósito de estudar e fui muito bem recebido. Aqui tudo era diferente, era uma outra cultura, que não era a minha. E com o tempo, ao olhar para mim, eu percebia que a minha cultura primeira já não me pertencia. Eu passei a viver num terceiro espaço, esse espaço intermediário. Eu descobri que esta é a minha missão, e a minha vida como professora, escritora vive neste terceiro espaço, como Antonieta de Barros viveu, procurando dar sentido a minha e a tantas outras pessoas à existência, dar sentido a ela. E muitas pessoas vivem ali. Neste terceiro espaço, eu conheci a família Hoffmann. Fiz parte da diretoria do CTG, que estava sob a direção do Mano há muito tempo. Por meio dele, eu escrevi o meu primeiro livro. E conheci uma das pessoas mais nobres aqui, o Dr. Germano. Eu passava algumas horas pesquisando em acervos na casa dele, e ele me falou de Antonieta de Barros. Ele tinha um respeito enorme por mim. Eu não era alguém de expressão na cidade, era uma jovem sonhadora que acreditava na cultura, nas letras, na educação de todos. Os anos se passaram e ele nunca esqueceu de mim. Sempre mandava me convidar para algum evento na casa dele. Me confiou muitas histórias. Em um dos meus projetos, bem mais tarde, ele fez a doação de um acervo de roupas enorme da senhora Lia Hoffmann. E junto com uma equipe da universidade, nós fomos entrevistá-lo. E uma história que jamais conseguirei colocar no papel. O romance da vida real que eu jamais vou esquecer. Eu lembro, Dr. Ricardo, como se fosse hoje. Eu fecho os meus olhos e eu escuto o Dr. Germano falando de uma Antonieta de Barros. Com quase 100 anos, ele falava da sua esposa. Eu vou te contar, Edneia, a minha melhor história. A Lia, ela foi sentido para a minha vida. Ela era de Florianópolis. E ele me contou tudo como a conheceu. Ela estava na janela, encontrava pelas esquinas em alguns momentos. Ela nunca o esqueceu. Ela não era descendente de europeu, mas ela aceitou viver a minha vida. E eu a respeitei e vivi também a dela. Ela tinha coragem como poucos, como Antonieta de Barros. Nadava no clube como ninguém. Andava a cavalo, todos ficavam espantados. E de repente o coração dele doeu. Ele me olhou e disse: ao ser diagnosticada com câncer, ela decidiu aceitar tudo que Deus lhe havia enviado. Não permitiu ser mutilada pela ciência. Ele olhou no meu olho e disse: eu era a ciência. Eu gostaria de ter tido a coragem que ela teve, mas ela me salvou muito mais do que eu a ela. Às vezes, a ciência nada poderá fazer. Mas ainda bem que por detrás delas estamos nós, as pessoas, ele me falava. Naquele dia, eu descobri que muitas pessoas vivem neste espaço intermediário, deixando um pouco de si, valorizando um pouco do outro, para ter uma vida com mais sentido. Ao contar a própria história, Dr. Germano falava da Lia, de Antonieta de Barros, falava de mim. A história da Lia nunca consegui colocar no papel. Nunca. Pois tem histórias que são maiores que as letras, maiores que a ciência, maiores que nós. E quando eu fui embora, ele disse: professora, você é muito importante para muitos, não pare. Esse seu convite, Dr. Ricardo, de estar aqui, é um compromisso de que eu nunca irei parar. A minha identidade e a sua identidade, Dr. Ricardo, foi formada neste espaço intermediário. E é neste espaço que eu escolho estar todos os dias, levando sentido por meio das letras, da educação e da cultura. Somos as peças de um grande mosaico cultural. Para encaixar nos espaços, a gente se molda. E tudo bem, somos as peças responsáveis por fazer as ligações, por criar pontes e levar sentido para tantas pessoas.
por meio de histórias, letras, memórias, olhares e escutas. Esta cadeira será uma cadeira ponte, o espaço do devir que deve ser valorizado, um compromisso com a nossa comunidade. Muito obrigada. Agradecemos as duas novas acadêmicas pelas profundas palavras que compartilharam conosco nesse momento. Agora convidamos a Tatiana e a Edneia a se levantarem para fazerem o juramento com o seu braço direito levantado e repetindo cada palavra que eu disser. Como acadêmica vitalícia da Academia de Letras do Brasil, comprometo-me sob a ordem de Platão um escrever comprometido em busca de assertivas ao evoluir sociocultural, humano e civilizador. Sob princípios éticos. De honestidade e responsabilidade. De união, pacificação. Socialização de saberes e alimentos. Buscando oportunidades. De subsistências e de acessos. Independentemente de origens. Línguas, funções e gêneros. Harmonizando-se em assertivas integrativas. A natureza. De necessidades bioéticas. Coexistenciais à sobrevivência de todas as espécies. Convidamos então, para celebrar este momento tão especial, convidamos a ilustre acadêmica Maria Terezinha Debatim para declamar a poesia Vida em Tempo. Hoje é noite de poesia, né? Então eu escolhi essa poesia para dividir com vocês, como acadêmica que sou, e hoje ocupando o cargo de presidente, e para homenagear as novas confreiras. A vida espia entre os dedos do tempo. Para onde vais? Sussurra bem entre os dentes. Não pretende que o tempo ouça. É conversa de pé de ouvido. É um zumbido, desejosa apenas de seguir pelas estradas das estações. A voz do tempo sopra aos ouvidos da vida. Se farta de mim, se farte de mim. Vala-se da minha entrega. Eu cobro ingresso, por certo. Sem cobrar, não há proveito. É feito espetáculo que não sai de cartaz. Não arrisco discutir teus saberes. Não, eu não arrisco discutir esses teus saberes. Isso é um monólogo, é um suspiro do peito. Quem chegou primeiro?
Eu sou o tempo, imortalidade. És vida. Eu te vi chegar e te verei partir. Desfruta de mim, desfruta. Não me desperdice na tagarelice. Explore as estações, as avenidas. Registre, registre e registre. Porque isso serão lembranças, então capriche. Tesouros serão esses na derradeira bagagem. Por favor, se farte de mim, se farte. Eu sou o tempo e sou a vida. Muito obrigada. Agradecemos a poetisa Maria Terezinha Debatim pela linda mensagem de seus versos. Convidamos agora a ilustre imortal Senhora Terezinha Andrade Viesseri para declamar a poesia Recordações. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande ver esse pessoal tão bonito aqui reunido numa noite maravilhosa. Uma noite que tenho certeza que será inesquecível para todos nós. Por falar em noite, gente, eu vou declamar para vocês uma poesia que intitula-se Recordações. E esta poesia, ela partiu do meu coração. Porque uma noite eu andei pela minha casa vazia e sem querer e sem saber descrevi a síndrome do ninho vazio. Essa poesia Recordações. Se você já não passou por isso, vai passar ainda um dia, ou fez alguém passar. E a poesia diz assim: na solidão da noite eu ando pela casa vazia e como sonâmbula eu entro nos quartos que já foi um dia um ninho de risos e alegrias, onde meus filhos dormiam e eu os cobria, ajeitando as cobertas eu lhes dizia: durmam meus anjos, que a mãe os vigia. Hoje acordo, estou sozinha na casa vazia, não ouço choro, não ouço folia, encontro os quartos arrumados e as camas vazias. Onde estão minhas alegrias? Seguiram seu rumo, seguiram sua sina, deixando sozinha uma velha com o coração de menina, sonhando os sonhos que viveu um dia. Obrigada. Para vocês, agradecer a todos os convidados que dispuseram a vir esta noite aqui, nessa noite maravilhosa, abraçar carinhosamente essas duas confreiras, né, que estão aqui conosco nesta noite. Sejam bem-vindas. Que bom, gente, que bom contar. Sabe, aqui na academia nós formamos uma família entre os confrades e confreiras. A gente se gosta muito. E às vezes as pessoas que vêm de fora, elas tentam assim entender o nosso linguajar, porque esse amor pela escrita, pela poesia, eu também não posso explicar, mas gostaria de dedicar para vocês esta pequena poesia que se chama Poeta. Olha por quê. Poeta eu queria ser. Poesia, versos eu gostaria de escrever. Como eu não tenho palavras para poder explicar todo o meu jeito de ser, todo o meu jeito de ver, talvez o mundo entendesse o que se passa em meu ser e porque poeta nós queríamos ser. Agradecemos a poetisa Terezinha Andrade Viesseri pela expressiva mensagem dos seus versos. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a ilustre imortal escritora Maria Terezinha Debatim, presidente da Academia de Letras do Brasil de Brusque.
obrigada, Thalita. Vocês sabem por quê agora? Porque eu falei a minha poesia antes dela, né? Eu não gravo nada, boto ponto final, não sei nem... Eu boto data e coloco meu nome, porque senão, de repente, eu acho que é de um outro escritor. Né? E a Terezinha tem esse privilégio de ver, ela tem não sei quantas poesias e vai reclamando. Né? Mas eu quero cumprimentar a mesa posta. Teca, muito obrigada por estar aqui presente, a minha querida Miriam, a minha vice, Maria Glória Dietrich, a Terezinha Vieselli, que foi a fundadora dessa academia, o Godoy, meu querido colega mesquiano, que nesta noite representa o Marlo Sassi, presidente da CIB, e o meu querido Márcio Pomagalli, que representa os italianos dessa Santa Catarina, meus queridos confrades e confreiras, a Tatiane e a Edneia, que estão iniciando hoje. E como eu não sou boa de memória, eu escrevo. Então, meus queridos, que alegria será no futuro, além de tê-los como leitores, de repente ter mais alguém de vocês presente essa noite como integrante da nossa academia. Eu sei que tem aí a minha querida Alessandra, vi ela só quando eu estava chegando já aqui na mesa, bem-vinda, né? E que é uma leitora voraz e, quiçá, amanhã resolva escrever e estar entre nós. Né? Eu abro um parênteses para agradecer aqui a minha família, que hoje não pôde estar presente, mas especialmente em saudosa memória, o meu pai Arnaldo de Batim, que se fazia presente, né, Ricardo? Todos os anos prestigiando o nosso evento. E nesse contexto, agradecer a Deus, ao Deus Pai Criador, pela dádiva de cada um desses encontros. Na linha do meu agradecimento fraterno, eu quero agradecer todos os envolvidos que ajudaram diretamente no evento de hoje. Sem vocês não seria possível, que é Maria Glória Dietrich, a nossa vice-presidente, a Thalita, o Gilberto, o Heber, cada um fez um pedacinho para que a noite de hoje pudesse acontecer. E aí, Terezinha, claro, 12 anos, e eu sei que você deve estar bastante orgulhosa do teu rebento. Eu ocupo a cadeira número 8, mas eu lembro muito bem que na noite em que eu fui empossada, então o Marcos Eugênio Velter, que hoje não está aqui presente, ele é também o nosso vice-presidente nacional. Em seu nome eu cito também o nosso presidente nacional, Dr. Mário Carabajal. Mas eu lembro que me convidaram e eu fazia parte de 2 outras academias em Florianópolis, e eu disse, não dá para estar em todos os lugares e efetivamente ajudar todos os lugares. Brusque me convidando, a minha terra, eu vou abrir mão das demais academias e vou para a Academia de Brusque. E naquele dia eu assumi a cadeira número 8, mas quem deveria assumir a 7 também não assumiu. Então nós éramos só 7 pessoinhas. Hoje somos 19. Então, nesse tempo crescemos. Né? Que importante é isso. O bom da leitura é que quando nos falam palavras para traduzir o que sentimos, podemos sempre recorrer aos sábios. E assim eu faço citando Montaigne, o grande filósofo francês, e ele dizia: as palavras pertencem metade a quem escreve ou quem fala e a metade a quem lê ou quem ouve. Concordo e acredito que o poder das palavras é atravessar o tempo e fazer sentido no tempo, como se as palavras não sentissem a passagem do Senhor Todo-Poderoso tempo. Que eu possa, com minha metade das palavras, representar dignamente o pensamento da Academia de Letras do Brasil Seccional de Brusque, dos meus colegas acadêmicos,
sem tornar pesada a outra metade aos ouvidos dos presentes. Recorro a ilustre filósofo para, nesta noite especial, falar do alcance da arte, das palavras da literatura através da produção textual, da importância de oxigenar ideias, dar espaço à diversidade, que amplia e enriquece uma discussão madura e saudável, indispensável para o crescimento da nossa academia como entidade filosófica que reúne pensadores. Nós da academia acreditamos que cada membro ingressa com o firme propósito de melhorar o seu conhecimento, sua visão nos temas propostos e, sem dúvida, trazer para a academia um mundo literário do seu gosto pessoal, que pluraliza o nosso conhecimento, que traz consigo a disposição para ajudar, seja com ideias, seja na efetiva realização de projetos que levem o nome da nossa academia, de seus membros e que favorece a comunidade onde nós estamos inseridos. Neste contexto, registro a minha gratidão pelo ingresso de cada uma de vocês nesta noite. Ney, premiadíssimo escritor britânico, defende a crença de que nosso futuro depende de bibliotecas, leituras e devaneios. Biblioteca, palavra de origem grega para denominar uma grande caixa para guardar livros. Aproveitando meus devaneios, biblioteca pode ser entendida como uma caixa coletiva, plural, onde os mais diversos autores guardam suas ideias para que, como a frase de Montaigne, 400 anos depois da escrita, suas ideias estejam protegidas do esquecimento. Se bibliotecas reúnem obras, a academia reúne autores. A academia é um lugar para filosofar, para estimular eventos literários e a produção literária. É um lugar para unir e semear ideias. Eu creio piamente que numa batalha entre armas e ideias, as ideias bem semeadas é que no final vencerão. A academia é reunião de acadêmicos e, como amantes das diversidades das artes, da literatura, em todas as suas formas de expressão, é nosso dever defender mais bibliotecas, mais livros, mais leituras, mais liberdade de escolha para a leitura como alternativa ao ócio. Com tão poucas possibilidades produtivas para nossas crianças, a oferta vem dos enlatados. Nossos jovens, nossos abrigos de idosos, casas de repouso e tantos outros lugares de acolhimento, onde por vezes o silêncio é perturbador, a companhia de um livro, a companhia de um autor poderia trazer poesia para um dia cinza e sem graça. Poesia, eu ouso afirmar, é alimento que o universo disponibiliza e o poeta processa. O escritor, o poeta, são mágicos do alfabeto. Com as mesmas letras que o jurista sentencia, o poeta liberta. Como um florista vai fazendo seus arranjos, diferente das letras, tendo a vantagem que o alfabeto nunca murcha e nem envelhece. No fim de mais uma estrofe, de um novo verso, de mais uma obra, lá está o alfabeto repleto de vida a encantar outros poetas, a felicitar outro leitor, a permitir novos arranjos que vai denominar novas criações. Alfabeto é pedra bruta que não desgasta ao ser lapidado. Seu brilho se intensifica cada vez que é usado. Está no cartão que vai à maternidade e na fita de despedida. O alfabeto está na chegada e na partida. É conforto e é alegria. Novos imortais, mais uma vez, bem-vindas, confreiras, a este grupo de intelectuais pensadores. Que seja poética a chegada e a permanência. Somos agora 19 marujos a dividir o convés e o remo. Que naveguemos neste mar literário para cobrir de poesia este tempo que nos pertence.
Obrigada a todos que já aqui presentes, familiares, amigos, colegas, que vieram nos prestigiar nesta noite tão importante. Muito obrigada à minha sobrinha Johanna, que sempre nos recebe a cada ano e nos presenteia com um cardápio especial. Que cada um de vocês possa agora, já matamos a fome de letras, que agora vocês podem matar a fome que está matando vocês. O peixe está servido. Muito obrigada. Agradecemos as escritoras homenageadas e empossadas, demais acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, de Brusque, nesse evento da celebração dos seus 12 anos de fundação. Os acadêmicos agradecem a presença de todas as autoridades, amigos, familiares, pelo acolhimento e incentivo de cada um. Nossa missão, enquanto escritores, estaremos sempre comprometidos com a cultura como um campo de elevação da qualidade de felicidade no bem viver, dentro do princípio de respeitabilidade, da dignidade da pessoa humana em sociedade, dentro das suas diversidades e transculturalidade. Olha que bonito que está esse braço. Encerrando esse ato histórico, agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite festiva. O jantar está servido. Obrigada. Agora